nenhum, eu e outro, sempre pregando, mas o nosso trabalho básico era de segunda a sábado, de segunda a sexta em escola, seminário, sábado era seminários também em igrejas, e domingo era cultos nas igrejas. Então, eu digo para os irmãos, o que a África precisa? Disso aqui, ó, pessoas que vão ensinar. Eu tinha um aluno, pastor Devete, eu dei aula numa escola, e eu falei bem assim para ele, na semana que vem, eu vou começar aula lá no CDL, que é um seminário batista. Ele perguntou, posso participar? Pode, você pode ir lá, telefone, você conversa com o diretor, e você pode participar. Ele perguntou para mim, quanto? Não valores. Depois da aula, eu perguntei a ele o seguinte, aonde você mora? Ele falou, eu moro a 40 quilômetros daqui. Há um problema em Moçambique, 8h30, estou falando da capital, o transporte começa a encerrar. Por isso que o culto lá, dia de semana, é 5 horas da tarde. Culto lá, 5 horas da tarde. Domingo não tem culto à noite, só culto pela manhã. Não há culto à noite lá. Porque 8 horas o transporte público da cidade começa a encerrar e poucos irmãos têm carro. Então, toda a programação tem de ser cedo. Mas, meus irmãos, é um povo sedento pelo aprendizado, é um povo com muita vontade de aprender, e esse texto aqui fala, ide, ensinai a todas as nações. Então, o que eu e Tânia fizemos lá? Foi ensinar, foi caminhar com as pessoas, caminhar com pastores, Não precisa de sair missionários daqui para ir plantar igrejas lá, não precisa. A única coisa que nós podemos fazer é ajudar a igreja que lá já está. Ali tem muitos pastores, fora da Batista, outras denominações, mas precisa de pastores para estar ensinando, e a ordem aqui foi essa, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa comissão aqui, irmãos, quando nós olhamos dessa comissão, e nós olhamos ali para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, nós podemos ver que essa comissão, então, ela vai se estender a toda a igreja. Por quê, queridos irmãos? Porque o Brasil foi fruto de missões. Se nós olharmos todas as denominações que temos aqui no Brasil hoje, a Assembleia de Deus, Batista, todas as denominações, a grande maioria, aqui eu falo denominações históricas, evidentemente, todas elas, presbiteriano, todas elas vieram com base, vieram de missões lá de fora, todas elas, meus irmãos. Todas elas entraram aqui no país através do ensino da palavra de Deus. Ninguém melhor do que um moçambicano para implantar uma igreja em Moçambique. Ninguém melhor do que um brasileiro para implantar uma igreja aqui no Brasil. Pensa bem, vir alguém de um outro país para implantar uma igreja aqui, pode, mas há dificuldades para isso. Há dificuldades. Então, qual seria uma boa alternativa? Nós treinarmos pessoas que lá estão, para que eles não saiam do país para precisar de estudar teologia fora, para que eles não saiam do país para precisar de fazer um curso fora e ficar fora do seu país. Então, por que não levar a escola até lá? Por que não levar o ensinamento até lá? Por que não levar a oportunidade deles estudarem até lá? Então, esse foi o nosso trabalho baseado aqui neste lema. Não foi um trabalho social, embora há projetos sociais, mas não é esse o projeto. Em junho deste ano, vamos receber aqui em casa uma irmã, a Tânia, é Thelma, essa irmã psicóloga, essa irmã, ela era a diretora adjunta do seminário, e ela saiu de lá, do seminário, para poder dedicar-se a um projeto que é uma casa de dependentes químicos, E ela falou, ela está dedicando esse projeto, conseguiu o terreno. Eu perguntei quantas casas tem aqui no país. Ela falou, se eu tiver 2 ou 3, é muito no país. Para dependentes químicos, drogas, pessoas com isso. Eu falei, se você puder ir para o Brasil, nós podemos tentar de alguma forma te ajudar ali. Eu não posso prometer muita coisa, porque eu não mexo com isso, mas a gente pode fazer contatos para que você possa fazer um treinamento aqui no Brasil. Isso aí é um trabalho social, aliado com o evangelismo, e eu, como uma pessoa assim, que muito nos ajudou, ela vai ficar um mês aqui em junho, aqui em casa, e eu vou tentar ver alguns contatos para ela, mas eu falei, eu não tenho como te ajudar tanto nesse projeto, mas eu conheço pessoas que podem ajudar. Há pessoas na nossa igreja que podem te mostrar um caminho para isso. Mas o meu trabalho de lá, irmãos, foi um trabalho
ensino. Queria que os irmãos acompanharam algumas fotos, né? E eu quero assim agradecer os irmãos, porque isto foi possível por conta da colaboração das orações de vocês. Amém? Então quero, depois dessa palavra, chamar a Tânia aqui à frente, porque a gente quer mostrar algumas fotos para vocês, e com essas fotos, cada foto tem um pouquinho de testemunho, tem uma história, né? Moçambique é a segunda vez que eu fui lá, é um país de língua portuguesa. 1975, esse país deixa de ser colônia de Portugal e passa aí a ser uma nação independente. O Brasil tem 200 anos, né, de independência, eles devem ter uns 40 anos no máximo. Então, foi assim, muito importante, é um país muito pobre. Eu estava falando com alguns irmãos aqui, geralmente a internet, os dados aí colocam o país em sétimo, o sétimo país mais pobre do mundo. Mas eu conversando com uma irmã que trabalhou no governo, falou que o país está mais pobre do que isso ainda. É o quarto país mais pobre do mundo. Mas na igreja, irmãos, a gente não vê isso. Na igreja, sim, os irmãos vão ver como é que é a pobreza lá, mas a gente vê uma igreja assim, com muita sede de aprender, tá bom? Fomos no culto há 3 semanas atrás, e eu estou, sem exagerar para os irmãos aqui, o culto, a igreja era 150 quilômetros para lá chegar, 150 quilômetros. Saímos no sábado, depois da palestra que Tânia deu. E a estrada que a gente vai para essa igreja, é como se fosse a rodovia do Sol aqui, e animais passam ali no meio da estrada. Às vezes tem que parar o carro para o elefante passar. Nós tiramos algumas fotos. Não precisa pagar nada, nada. Você está andando, está passando elefante, girafa, zebra, tudo ali passando. Fora os outros animais que estão passando. Irmãos, tivemos o culto lá, que esse culto começou 9 da manhã e ele terminou 2 da tarde. 2 horas. Terminou assim, terminou para os irmãos almoçarem. Nós almoçamos, o pastor falou, nós temos de ir embora, porque eu no outro dia tinha que estar 7h30 lá na escola. Mas eles almoçaram dentro da igreja e depois o culto ia continuar. E vai ensinamento, eles não têm pressa. Então, o povo quer aprender, né? O clamor hoje na minha opinião, eu não posso falar para os outros países, mas ali para o Moçambique é ensinamento. Então vamos lá, vamos mostrar algumas fotos aqui, por gentileza, é só apagar aqui o